quente. E Aqui você? tá quente. Muito quente. Eu Muito quente. imagino. Muito quente. É ventilador ligado, é banho gelado. Esqueceram de avisar pro verão que é a vez do Então, outono. ele tá furando a Passa, fila, né? Como diz os memes que eu vi hoje. passa a vez pro coleguinha, tem que passar a vez pro coleguinha, né? É, isso aí. Mi, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Essa live, ela foi uma boa noite para todos que estão conosco, né? Boa Essa, noite. Oi, Vivi. A Vivi lá. Oi, Vivi. essa live, ela foi solicitada por uma seguidora nossa, que é a Fabi. Nós fizemos uma live o ano passado que foi super bacana, teve uma ótima repercussão. E aí a Fabi pediu para a gente fazer isso de novo esse ano. Estamos aqui atendendo ao pedido dela. Boa noite. E vai ser uma live muito especial. É a última segunda-feira do mês de abril, que é o Abril Azul. É o mês da conscientização sobre o autismo. E estou aqui com a professora Miriam, que é especialista em inclusão. E eu vou pedir para que ela se apresente a vocês, conte um pouquinho quem é ela, o que ela faz. Boa noite de novo, pessoal. Como a Ana falou, meu nome é Miriam. Eu sou pedagoga, sou analista comportamental, tenho especialização na metodologia ABA. Tenho também especialização em AE, né, que é atendimento educacional especializado. E agora em psicologia e psicanálise, né? Mas tá uma coisa, né? Essa mulher. E ainda tem mais, ano que vem tem mais, né? Quando a gente trabalha com vidas, a gente tem sempre que entender mais, né? Porque cada ser humano, ele é um ser humano diferente, eu entendo desse jeito. Por mais que tenha características parecidas, a gente não pode colocar numa caixinha, né? Isso Exatamente. não só na questão autista, mas eu tô falando na questão geral. A gente não pode colocar todo ser humano numa caixinha. Eu sou loira, então tô lá na caixinha das que não entendem. A Ana é cacheada, então ela, né, né, a gente não pode colocar as pessoas na caixinha, né? Tem características parecidas. O meu trabalho, na verdade, eu não trabalho em escola com isso. O meu atendimento, ele é particular, porque o serviço que eu ofereço é de desenvolvimento pedagógico. Para eu trabalhar o pedagógico, primeiro eu preciso trabalhar o comportamental, né? Então, esse é o meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento pedagógico de inclusão. Esse é o meu trabalho que eu ofereço. Maravilhoso, maravilhoso. A Fabi já chegou aqui. Falou que boa noite, amo vocês. Tem Oi, uma outra, Fabi! tem uma outra amiga minha também que está aqui, que é a Regiane, que também compartilhou o depoimento dela, que ela tem um menino lá. Eu vou contar a história dela também aqui na live. Super Oba. bacana. Muito Minha filha está interessante. na live também, olha só. Ah, muito bem. Nath tá aí. A Nath, sou de Nath. A Nath Gonzalez, né? Exatamente. Ok, então vamos lá, para a gente poder começar, entender o que é o autismo. A Miriam me sugeriu aqui algumas perguntas que são importantes aqui para a gente poder levar informação, e eu já vou começar com uma aqui. Então, o que é o grau de suporte, Mi? Então, o Olha, só um minutinho, autista, tá muito barulho aqui da minha casa para vocês aí? para mim não. E da minha, que eu tô com o ventilador ligado, da minha dá para ouvir? Dá para ouvir bem, tô ouvindo de boa. Pessoal, quando a gente fala de autismo, a gente fala de graus de suporte. O que é suporte? É aquilo que a gente precisa de ajuda. Então, a gente tem aquele grau leve, que a criança ela precisa de algumas coisas, algumas ajudas ali no dia a dia, né? É uma criança que até pode, por exemplo, desenvolver
alguma dificuldade na fala, mas ela, ao longo do tempo, ela consegue desenvolver, ainda que tardio, ela consegue desenvolver, né? Quando a gente fala de grau de suporte moderado, é aquela criança autista que ela pode ser verbal, quer dizer, ela fala mal, mas fala, ou não verbal, mas que anda, né? Tem alguma dificuldade de interação social, tem alguma restrição alimentar, né? Assim, eles têm seletividade, não é restrição, é seletividade alimentar. Não é tudo que eles comem, né? Isso já no grau leve, não é tudo que eles comem. Às vezes tem que ser naquele prato, naquele determinado prato, com aquele determinado talher, senão a criança não come. Né? Então, eles têm uma seletividade muito grande. E tem o grau severo. O grau severo é aquelas crianças que não mexem, que só olham para cima, né? Que é um grau assim que precisa de ajuda para tudo. São déficits muito graves. Que aí o nível de desenvolvimento pedagógico ele é praticamente demora muito, ele precisa de muitas ajudas para olhar, né? Às vezes fica acamado a vida toda. Então a gente tem graus mais de suporte, né? Mais severos. Em termos de socialização, eu acredito que quem tem o grau leve, ele sofre um pouco mais. É mesmo? Porque ele tem algumas dificuldades, às vezes não são notadas, né? Autismo não tem cara. Entendi. Né? Autismo não tem cara. Não é que nenhuma pessoa, por exemplo, que tem a síndrome de Down, que a gente consegue enxergar, e aí quando a gente enxerga, a gente já tem um olhar diferente, né? Hoje. Isso. A gente já tem um olhar diferente hoje, a gente já releva algumas coisas, porque a gente sabe que existe uma diferença no desenvolvimento, a gente sabe disso. Mas o autismo não tem cara. O autismo não tem sinalizador, não é que nem uma criança, por exemplo, que não tem uma mão. Você consegue ver que a criança não tem uma mão, né? Uhum. Mas o autismo é por observação, né? E assim, tudo o que envolve o autismo não é só o autismo, né? A criança, ela tem o autismo, mas ela tem o gênio, ela tem a cultura, ela tem as características, entendeu? Ela tem traumas. Ana, você já imaginou que uma pessoa autista pode ter depressão? Com certeza deve ter, né? Tem tudo igual a todas as questões que nós temos, né? Psicológica, parte mental, emocional, tem, acho que, penso eu que a diferença é que talvez eles não sabem explicar, alguns deles. Não sei Eles se eu não estou sabem. errada, né? Se eu tiver, você me corrige, ou quem tem, né? Não, a gente não sabe, às vezes a gente está irritada, não sabe nem por quê. É. Por isso que é tão, por isso que é tão importante a gente utilizar muito da empatia, né? Porque a empatia, ela cabe em Exatamente. todos os lugares, com todas as pessoas, a gente saber se colocar no lugar do outro, tocar com cuidado no lugar do outro, né? Tocar com cuidado no mundo do outro, né? Porque a gente nunca sabe o que está se passando, né? O que tem por trás daquela vida, daquela história. A gente precisa ter um cuidado, né? Tem uma frase que eu sempre digo, né? Tem muita gente com opinião formada de coisas que nunca viveu. É. Então, às vezes, você conta a história, né? Como, por exemplo, desse meu aluno, que eu já acompanho há 3 anos. Você conta a história, e aí eu já ouvi coisas absurdas. A mãe não dá limite. Já pensou em fazer tratamento de choque? Eu já ouvi isso. É triste, né? Não, faz tratamento de... Que isso? Não, ele toma remédio? Que remédio que é? Assim, então tem muita gente que tem solução para o problema dessa mãe, como se a mãe já não passasse, né, por Muitos toda uma desafios, né? terapia.
São muitos desafios. Acho que é uma questão, assim, de empatia e de educação também, né? Não fazer perguntas Sim, indiscretas, não falar coisas indiscretas, porque a pessoa ela já tem um desafio muito grande. E ainda ter que sim. lidar com uma inscrição, né? Às vezes com a falta de compreensão de outras pessoas é complicado. Então a gente precisa entender isso, né, Mi? Acho que é É importante. falta de limite. É mal criado. Umas boas cintadas resolve. Essa é a fala que a gente vê por aí. Ó, a Fabi escreveu aqui que realmente que o dela, eles falam assim que ele não parece ser autista, que ela ouve muito isso. E está falando da imagem tá ruim ainda, Fabi? Só escreve aqui. Então, pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, compartilhar algo, fiquem à vontade, vai ser um prazer aqui a Mandar gente conversar. pergunta. Às vezes eles têm pergunta, né? É. Pode mandar pergunta. Ô, Mi, e como que as pessoas elas recebem um diagnóstico? Como que elas ficam sabendo? Beleza. Como que funciona Então, isso? o diagnóstico, ele começa primeiro a partir de observação, né? Ou dos próprios pais, né? Que têm contato com crianças e vê que tem alguma coisa diferente. Ou geralmente na escola, né? A professora vai lá dar um toque para a mãe para procurar ajuda. Quando ela vai procurar ajuda, ela passa por uma junta de é autista. Pedagogo não dá relatório. Professor não pode dar diagnóstico, não pode. O que ele fala é, mãezinha, leva no faz um acompanhamento, porque a professora ela tem experiência com criança, então ela sabe o que está desenvolvendo na idade correta e se tem alguma coisa que está saindo desse desenvolvimento. Então, a família leva para um psicólogo, para uma fonoaudióloga, é uma junta de profissionais que vai dar esse diagnóstico. Tá? Não é um profissional, não é a professora, é feito vários estudos e demora um tempo, tá? E não é só a criança que recebe o diagnóstico. Nós temos muitos adultos hoje também recebendo diagnósticos. Deve ser mais desafiador ainda, não é? Receber depois de adulto ou não? O que você entende sobre isso? É mais fácil, é mais difícil? Depois de adulto, né? Ó, Porque já passou por um sufoco sem saber o que estava já acontecendo. passou por um sufoco. Quando o pai de uma criança recebe, a Fabi tá aí, eu não sei se ela vai poder me ajudar, né? Quando os pais de uma criança recebem o diagnóstico, já é um choque, né? Alguns passam por um estado de luto. Tem pai que não aceita, tem pai que deixa o filho, tem pai que deixa a mulher, né? Tem Várias famílias situações. que abandonam a criança, exatamente. Passa por um estado de luto, passa por uma rejeição, né, da criança. Algumas pessoas acontece isso, né? E quando um adulto recebe, como se tem muito preconceito, autista, nossa, como se tem muito preconceito ainda com isso, geralmente a pessoa fica com um pesar. Eu tenho uma aluna na informática, que eu dou aula de informática também, e eu sempre abordei esse assunto com eles, eu sempre conversei. Eu tive um outro aluno autista na minha sala, ele acompanhava bem, né? Eu tinha um combinado com ele lá, ele acompanhava, eu estava dando texto no Word, eu escreve aí o seu nome, ele Zé da Manga. Entendeu? Ele queria fazer o texto do Zé da Manga. Então faz o Zé da Manga, o importante é que você está fazendo. E aí eu sempre abordei muito isso com essa turma. E aí ela foi diagnosticada agora com autismo, com TDAH, e ela já é adulta, ela já é formada, ela fez faculdade de cinema, ela trabalha. E ela chegou em mim e falou, professora, eu fui pré-diagnosticada. Eu falei, graças a Deus, minha flor. Não tem nada de errado nisso. Porque o mais
mais difícil, que é o desenvolvimento, que é o se entender, ela já passou. O que ela vai fazer agora? Falei para ela, agora você vai se conhecer, você vai entender o porquê que você era diferente, aprender a lidar com você mesmo, vai ter desconto no imposto, no IPTU, não vai pagar IPVA, vai poder comprar carro zero com desconto. Sabe? Tão Não, maravilhoso, né? pensar, a pessoa já trabalha, já é registrada, se bobear, consegue até um registro de PCD, tem um monte de benefício, entendeu? Então, assim, a parte ruim já passou. Ela já cresceu, ela, né? Já superou muita coisa, né? Bora fazer blog, ajudar quem tá chegando agora, sabe? O que não pode é se fechar. E as pessoas ficam, eu sou autista, é o preconceito. Ó, tem aqui a Rayane escreveu que a Raquel, né? A minha Raquel sempre sai como desobediente. Aí a Fabi falou assim que sempre aceitou numa boa, sempre cuidou e procurou profissionais que pudessem ajudá-los. Deixa eu ver aqui o que mais. Sim. Que na cidade o prefeito se preocupa muito com a inclusão. Deixa eu falar sobre a Rayane, né? Quero dar um oi para a família Dantas, que tá aí. A Raquelzinha, ela foi aluna minha da igreja onde eu congregava, e eu cheguei a dar umas poucas aulas de alfabetização para ela. A Raquel comigo, ela foi amor à primeira vista, assim, eu estava no primeiro ano da pedagogia, e tem muita gente que tem ela como desobediente mesmo, né? Eu conheço, eu convivo na família. A Raquel, ela não gosta de barulho. Quando tem uma festa assim, ela fica confusa, sabe? É muito barulho. Eu mesma não gosto. Mas a Raquel, ela fica, né? Você vê que causa um transtorno mesmo nela. E, às vezes, o que assusta a gente é que as pessoas ao redor, às vezes, não conseguem entender isso. Às vezes, pessoas próximas não conseguem entender isso, que ela tem essa, vamos dizer assim, essa disfunção, né? Ela não consegue com barulho. E aí ela responde. Quando você tá bem, Ana, como é que você responde às pessoas? Estou bem, tá tudo bem, ok. E se você não tá bem? Se você não tá bem, você tá irritada. Você tá bem também. Dependendo, né? Não é? Mas geralmente quando a gente tá irritada, geralmente a resposta sai um pouco torta. Sim. Né? Apesar que a Raquelzinha, ela se segura bastante, dá pra ver que ela tá se segurando. E é verdade, a Raquel, ela sempre sai como desobediente, mas não é. Não é. Eu vou aproveitar quem tá aqui e vou compartilhar a história de duas mães que eu atendi aqui no coaching, no Florescer na Prática. São duas mães atípicas. Eu vou ler exatamente o que elas escreveram, tá? E aí fiquem bem atentos, que eu acho bem interessante ter, ouvir história, né? Compartilhar experiências, é bem legal. Uma das mães está aqui, que é a Rê. Opa, quase que eu desliguei, peraí, gente. Acho que a Rê tá aqui, ó. Ela passou, a Rê tá aqui. Uma das mães está aqui, a outra não pôde, porque esse horário dela tá trabalhando. Então vamos lá, ó. Eu sou a Eliane e sou mãe neuroatípica. Hoje irei contar um pouco da história do nosso querido Davi. O Davi nasceu no dia 7/11/2013, muito forte e saudável. Seu desenvolvimento foi normal para cada etapa do seu primeiro ano. Mas, com o fato dele demorar para começar a andar, surgiu a necessidade de fazermos uma investigação neurológica. Pois ele começou a apresentar muita dificuldade em dar os primeiros passos e as quedas eram muito frequentes. No início houve uma incerteza, mas quando ele completou 3 anos, finalmente descobrimos seu diagnóstico de paralisia cerebral hemiplégica esquerda grau 1. Desde então, iniciou a fisioterapia neurológica e, com isso, passar do tempo, foi precisando de outras intervenções multidisciplinares. Todo esse período de tratamento foi feito no exterior, porque era o local da nossa residência. Eu trabalhava fora e precisava conciliar toda essa rotina dele. Era casa, trabalho, família, e
e as terapias. Foi um período de muitos aprendizados para todos e muitos desafios também, pois eu não tinha nenhum apoio e nenhum familiar ou amigo. Na época da pandemia, eu me demiti do trabalho porque tive um burnout e desde então fiquei cuidando mais de mim. Em 2022 retornamos para o Brasil, porém sigo sem apoio, pois moro em outra cidade, diferente da minha família. De qualquer forma, ao longo desse tempo, tivemos que aprender a enfrentar e resolver os desafios. Como o Davi ainda está em fase de alfabetização e ainda demanda de várias terapias, eu não retornei ao mercado de trabalho, mas tenho cuidado de minha saúde física e mental com terapia e treino. Desejo iniciar um novo curso para realizar uma transição de carreira, pois nesse processo descobri meu propósito em ajudar outras crianças e famílias neuroatípicas. Esse é um, eu vou ler o outro depois, para a gente poder conversar. Porque está muito alinhado com o que você trouxe aí no começo, né? Que às vezes demora a encontrar, Exatamente. o tanto que os desafios que as Sim. mães têm, né? Rê, muito obrigada, viu? Gratidão por você compartilhar essa história com a gente. A gente tem outra mãe atípica aí, a Daisy, 05, ela é mãe da Raquel, Da né? moça adulta que você contou, compartilhou. E isso, não, a Raquel não é adulta, a Raquel, ela tem 12 anos Ah, hoje. uma Na época que eu mocinha. conheci, Na época que eu conheci, ela tinha 7 anos. Ela passava na escola, ela passava muito preconceito, isso atrapalhou o desenvolvimento dela. Qual é o maior problema, Ana, do diagnóstico? Como a sociedade, muitas vezes dentro da área pedagógica, uma professora que tem 20, 25 alunos, 30 alunos dentro da sala de aula, porque ela tem que gerar desenvolvimento pedagógico em 25 alunos típicos, e aí vem um atípico que ela tem que dar conta, né? Na balança, quem é que fica? Quem é que perde? Uhum. Né? Porque os 25 eu não tenho desculpa para desenvolver, para não desenvolver. Agora, o atípico eu tenho um laudo que diz que ele tem dificuldade. Então, às vezes, esse diagnóstico, sem querer, acaba se tornando um, uma desculpa para não desenvolver, um atestado de sempre vai ser assim. E não é verdade, sabe? Nós temos, outro dia eu postei no meu perfil, quem está no meu WhatsApp, viu um vídeo de médicos autistas. Eu fui prestar concurso outro dia, a menina da minha frente era autista, estava concorrendo comigo no mercado, Que é normal, entendeu? que é o que mais O tem. que é normal, é mais difícil de desenvolvimento, o laudo, ele não é uma sentença. O laudo, ele aponta de que é necessário mais ferramentas. Para isso que serve o diagnóstico. Não para condenar a criança, não tem futuro, não vai. Não. O diagnóstico ele serve justamente para isso, para que a criança tenha todos os aparatos. E, pode Pode falar, falar. desculpa. Eu tive uma outra aluna que a mãe dela pelejou bastante, fez ecoterapia, né? Hoje ela joga futebol, ela ama futebol. Ela joga no Boca Juniors, ela joga, acho que com Santos. A última vez que eu falei com ela estava jogando em 3 times aqui da Baixada. Nossa, espertíssima. Ô, Miriam, e como que a gente pensa em ajudar? Como que a gente pode ajudar uma família? Como é que funciona isso? Porque aqui eu trouxe o depoimento, né, você está contando aí, eu trouxe o depoimento da Regiane, daqui a pouco eu vou falar o da Bárbara. Aí você falou que começa às vezes na escola, né, a professora identificando, né, para poder ajudar, Isso. orientando os pais. Mas como que a gente ajuda a família? Porque aí tem também, que nem a Rê comentou aqui, né, que no caso dela, ela não tinha uma rede de apoio, teve diversos desafios aí na saúde dela também para poder lidar com tudo isso. É, quando tem apoio é uma coisa, né? Quando não tem também, nossa. Então, tem duas formas de não ter apoio. Tem aquele apoio que não tem ninguém e tem aquele apoio que tem gente desapoiando. Nossa. Tem, porque é aquela coisa, foi o que eu falei. As pessoas não conhecem, fazem uma ideia, tentam ajudar, às vezes a intenção é boa. Eu acredito
que a melhor forma de você ajudar uma mãe atípica é perguntando para ela o que ela precisa. Ser bem direto. Não é ficar deduzindo, né? Não é, às vezes na rua, o que você precisa? Chega e conversa. Se você tem o convívio com essa criança, conversa com a mãe, mas não conversa para dar palpite, sabe? Essa mãe, ela não precisa de mais informação. Ela já passa por 300 terapias, escola, psicóloga. Essa mãe, ela não precisa de opinião. Ela precisa de ajuda, ajuda mesmo. Um acolhimento, não ter O que preconceito, você né? precisa? Não ter preconceito. A mãe do meu aluno, qual ajuda que eu dou para ela às vezes? Eu acompanho ela na escola, né? Às vezes tem reunião pedagógica. Você pode ir comigo? Posso. Olha, já Olha, ele tem consulta. Hoje teve uma época, esse aluno que eu dou aula há 3 anos, né? Ele teve uma época que ele tava bem desregulado, assim, né? E a gente não sabia que ele tinha outras coisas, como, por exemplo, bipolaridade, a gente não sabia que ele tinha depressão, a gente não sabia que ele tinha TDAH, a gente não sabia que ele tinha tudo isso, né? E ele estava extremamente agressivo. que ele tava se sentindo mal, né? Extrema, Poxa, mas extremamente agressivo, extremamente precisava chamar atenção. Ele precisava de ele tem um fator fisiológico que ele tem necessidade de adrenalina. Então você imagina, é menino, gente, que menino que não gosta de brincar de porrada? Agora você imagina isso com fator fisiológico. Então ele estava muito agressivo mesmo, muito mesmo. Era muito difícil. Teve um dia que a gente ficou 2 horas para controlar ele. E ele tinha uma consulta marcada e ela pediu para eu ir com eles. E nesse dia foi muito engraçado, porque ele sentiu, né? Eles sabem. Como eu já falei na outra live, eles sabem. Eles são seres humanos como nós, eles sentem a empatia, eles sentem quando a pessoa não trata ele normal. Eles sabem quem é quem, sabe? E aí quando a gente foi chegando na clínica, ele pegou a minha mão e seguiu reto. olha, são danadinhos, né? A mãe virou sozinha, ele pegou a minha mão e seguiu reto. E ele não pegou a mão da mãe dele, ele é muito próximo da mãe dele, ele não pegou a mão da mãe dele, pegou a minha. Então, ele também estava com medo. E é tão E importante só ter esse cuidado, né? Essa atenção, essa percepção. e não é um nada, você concorda, Ana? Eu não fiz um nada. Eu sentei num carro, Mas foi dei meia dúzia importante, de né? Foi muito, passos, né? Foi muito importante. Cuidado, entendeu? atenção. Outra coisa, às vezes a gente quer ajudar o autista, né? Meu primeiro contato com uma criança autista foi uma menininha de 5 anos, que ela já tinha arrancado os dentes e o cabelo. Meu primeiro contato. E ela queria Ela pegar arrancou os água. dentes. Ela tinha arrancado os dentes. Ela, nossa, E batia. Uma coisa, autista não sente dor. Tem autistas que não sentem dor. Esse meu aluno, ele pega uma colher de sorvete de sopa e põe na boca e fala, eu sinto dor e ele não. Tá lá comendo a colher de sopa de sorvete na boca, assim, não gela nada. Então, não sente dor. E aí, esqueci o que eu tava falando. Olha que tá legal. falando que você acompanhou a família, né, de autistas, Isso, falou da menina, isso, a primeira que você atendeu, que foi a menina que arrancou o isso, dente. isso, a primeira menina. E eu fui ajudar ela com um copo d'água. Eu fui pegar um copo d'água para ela. Ela queria pegar sozinha, gente. E eu não tinha conhecimento, fui ajudar. Apanhei. Tipo, eu não quero que você pegue, né? Eu, Não, porque pra gente é uma coisa corriqueira. Pega, pá, põe. Mas para eles é uma vitória.
Eles querem fazer sozinhos. Já tem autonomia, né? Eles querem, eles querem. E muitas vezes isso torna eles inseguros. E aí atrapalha todo o desenvolvimento. Eu posso compartilhar outra história aqui? Tem umas Pode. pessoas, peraí, que escreveram aqui, deixa eu ler. Ó. A Fabi falou que quando eles não estão bem, quando não estão bem, demonstra. A minha tia Bel falou muito boa noite para vocês, que é muito bom falar sobre um assunto que está no nosso dia a dia. É difícil quando não tem uma rede de apoio, a Fabi falou, a Rê falou gratidão, a Daisy falou. Gratidão na pandemia nos ajudou a ajustar e entender as limitações que existe que existe mais. O que precisamos exatamente são ferramentas de inclusão, né? Que não é só ter a vaga, precisa ter esse apoio aí da inclusão. E é isso. Agora, muito obrigada pelos comentários que vocês podem continuar compartilhando, escrevendo as experiências. Eu vou ler a experiência de mais uma mãe que eu atendi aqui no Florescer na Prática, que é a Bárbara. Então, a Bárbara, ela falou, meu nome é Bárbara, eu tenho 36 anos, trabalho, sou consultora de beleza, eu tenho 3 filhos lindos, Murilo, 13 anos, Miguel, 8 anos e Theo, 6 anos. Miguel foi diagnosticado aos 2 anos e 6 meses e Theo aos 5 anos. Nossa rotina é bem produtiva, apesar de toda a correria, tenho uma rede de apoio maravilhosa. Procuro não olhar as dificuldades e sempre estar presente e lutando pelos direitos deles. Os 3 estudam e o pai ajuda no período em que estou trabalhando e quando chego ele sai para trabalhar. O Miguel tem autismo do leve a moderado, então sempre está oscilando. Tem dia que está calmo, super calmo, mas nem sempre é assim. Ele ainda não consegue entender suas emoções. Já o Theo é um artista bem leve, ele consegue ter entendimento de situações, eles amam outras línguas, russo, inglês e espanhol.